Como diz um provérbio budista, não há nada de errado em sentirmos raiva, tristeza, paixão, inveja. É humano. Só não devemos deixar que as emoções nos dominem e nos impeçam de fazer aquilo que devemos fazer. Hoje o assunto é inveja. Mas antes de falarmos mais sobre isso, roda a vinheta. Fala, Elvio. Fala, Fran, tudo bem? Tudo jóia? Você me falou que tem uma frase aí de família sobre a inveja. Eu sempre tenho frase de família, né? Eu sempre tenho frase da minha família. Mas essa é bem conhecida, né? A inveja é a arma dos incompetentes, né? Essa todo mundo conhece. Sim, você já começou aí bem forte, né? Com uma frase bem impactante. Mas eu já vou começar com os meus dependes, minhas reflexões. Será que é isso mesmo, né? Eu acredito que às vezes a inveja traz mais sobre nossas feridas internas do que a nossa capacidade em si. Mas então, né? Dentro disso que eu tô falando, o que seria a inveja? Então, eu trouxe aqui o significado de inveja através do dicionário. Vou ler para vocês. A inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Ou a inveja também pode ser descrita como um desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. E o que isso quer dizer, né? Que a inveja é quando a gente sente um mal-estar, um desconforto por causa do sucesso de uma outra pessoa. E esse mal-estar, ele faz mal para nós e algumas vezes faz mal para o outro. Aqui eu acho até engraçado, que eu vou até já contar um caso, já vou começar com os casos, é que aqui na nossa casa, minha e do meu noivo, tava acontecendo umas coisas assim, um pouco engraçadas, sabe? De uns problemas na casa que não fazia sentido, ocorria um problema e daqui a pouco o problema se consertava sozinho, a gente não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo. Segundo meu namorado, ele não acredita em nada, ele é uma pessoa racional, como ele diz, frio e calculista, porém, em uma semana ele chega aqui em casa com uma espada e uma lança de São Jorge para colocar em frente à nossa casa para evitar a inveja. Assim, ele não acredita, né? Mas a espada de São Jorge tá ali crescendo firme e forte, já trocamos de base, estamos aumentando, porque ela só tá crescendo. Aí ele tá assim, será que ela tá crescendo porque tem muita inveja? Você acredita nisso, El? Então, a minha família tinha muito isso, né? A minha família tinha isso, colocar a espada de São Jorge no jardim de casa. E tem uma outra planta também, avisa para o seu namorado, que tem uma outra planta que também é usada pelos antigos, né? Em relação a essa proteção para a inveja, que é a venca. A venca é aquela planta que tem as folhinhas bem pequenininhas e que, segundo os antigos, quando alguém muito invejoso chega na sua casa, a avenca seca, a planta seca, as folhas somem. Então, O assim, ó, pimenteiro aqui de casa secou, isso também quer dizer isso, não é? ó, tem até uma frase dessa, trazendo novamente aqui as frases antigas familiares, é que o invejoso ele pode ser chamado de seca-pimenteira. Eu não sei se a pimenteira seca de verdade, mas essa frase existe, né? Seca-pimenteira significa que é uma pessoa invejosa que faz as coisas secarem, né? Vamos dizer assim. Uhum. Não sei se é verdade, mas que a minha pimenteira secou por inteira, ela secou. Então, E tá também vendo? a arruda, né? Tomar um banhozinho de arruda, sal grosso, falam que também é Então, bom. a Mas gente já essa está daí que você começando. falou, eu não conhecia, não. Então, a gente já está começando aí aqui para a parte esotérica da psicanálise. Assim, né? Mal não vai fazer, né? Então, é uma É, planta bonita, pelo menos. Tá é, bom. eu vou interromper você só mais um pouquinho, mas assim, isso sem levar para esse caminho, logicamente, mas isso tem sido uma abordagem que eu tenho percebido em alguns.
psicanalistas, vamos dizer assim, renomados, né? Não vou citar aqui o nome de ninguém, porque não é o caso, mas assim, psicanalistas que já têm uma certa experiência, trabalhar também a parte de energia da pessoa que tem a ver com a emoção, queira a gente ou não, tem a ver com a emoção, né? Nós somos seres energéticos, né? E podemos colocar isso daí em prática, vamos dizer assim, mas não estamos tão longe assim do que as pessoas estão buscando e que estão até trabalhando, né? Uhum. Só para finalizar todo esse parênteses que a gente fez, eu acredito no seguinte: existindo ou não existindo, o que importa é a nossa crença. E a nossa crença nos faz bem, né? Claro, Se a nossa crença nos faz bem, não ultrapassa o limite do outro, se a gente se sente melhor assim, é o que importa. Não, claro. eu me sinto melhor com a minha espada de São Jorge ali, então tá tudo bem. Ótimo, Mas ótimo isso. vou voltar pro tema de hoje, né? Então, a inveja, ela pode ser vista assim, de algumas formas. Primeiramente, vamos entender que todo mundo sente inveja. É um sentimento humano, não tem como a gente fugir disso, né? Salvo em alguns casos em específico. Mas a inveja, ela pode ser vista quando uma pessoa quer algo que a outra tem e ainda ela não quer que aquela pessoa tenha aquilo. Ela sente desconforto por aquela pessoa ter aquilo. Muitas vezes, o que a outra pessoa tem nem é o que ela quer de verdade. Sim. Vamos colocar assim, o invejoso, né? Às vezes ele sente a inveja de algo que nem é algo do seu desejo, mas ele só quer porque vê a pessoa, sei lá, teoricamente feliz. A gente até falou da felicidade no episódio passado. Vou deixar aqui no card. Então, ver a pessoa feliz, satisfeita com determinada coisa. Então, ela também quer ter essa vida, ter esse padrão, porque ela considera que aquilo vai fazer bem para ela, mas às vezes ela até consegue, mas ela nem se sente bem porque não fazia parte daquilo que ela realmente queria, que ela realmente desejava. E às vezes é somente um desconforto, porque às vezes a gente vê no outro aquilo que falta em nós. E isso causa uma dor, né? Então, sim, é muito comum. Então, quando a gente sente esse sentimento de inveja, é importante a gente olhar para ele e encarar e falar: poxa, né? Eu realmente estou sentindo inveja aqui. E não se culpar por isso, mas elaborar, tentar entender por que eu estou sentindo inveja, qual a insegurança que tem dentro de mim, o que está faltando em mim que eu estou precisando de buscar naquele outro, e em vez de olhar com admiração, eu estou olhando com inveja, né, Elvio? Isso é importante que você está falando, né? Eu acho que é o seguinte, reconhecer quais são as causas da inveja é uma coisa, do sentimento de inveja, é uma coisa importante, porque se a gente consegue entender melhor os nossos sentimentos e consegue perceber de fato o que está acontecendo, a gente pode superar esse sentimento, vou botar entre aspas aqui, ruim de inveja, de uma forma mais construtiva, né? Alguma coisa que nos traga algo positivo depois disso e não simplesmente aquele sentimento de inveja que a gente teve naquele momento. Uma outra coisa também que a gente pode fazer a gente pode reduzir a frequência e a intensidade desse sentimento de inveja se a gente perceber que nós estamos trabalhando com expectativas, né? A gente está sempre trabalhando com realidade versus expectativas. Então, na hora que a gente faz essa comparação, eu acho que a gente pode minimizar a intensidade e até a frequência desse sentimento. É, eu vou falar, por exemplo, uma coisa que acontece comigo sempre que eu encontro uma Defender. Defender é aquele jipão antigo da Land Rover, né, que eu tive um durante 10 anos, eu era apaixonado por aquele carro, por razões que não importam aqui, eu acabei vendendo esse jipão, mas até hoje, quando eu vejo alguém com uma Defender, né, e eu conheço pelo menos duas pessoas próximas que têm esse carro, eu olho e falo assim, nossa, ele tem uma Defender.
E eu posso ter duas formas de enxergar isso. Eu posso enxergar isso dizendo, nossa, que saudade da minha Defender, ou eu quero ter a Defender que ele tem, né? Eu acho que é esse ponto que a gente está trabalhando aqui. Então, eu acho que assim, o que você estava dizendo, trabalhar as nossas inseguranças, trabalhar e cultivar uma atitude de gratidão pelo que a gente tem e pelo que a gente pode usufruir nesse momento é positivo para que a gente consiga minimizar isso daí. Eu acho que uma outra coisa que a gente também pode pegar o gancho aqui agora é o seguinte: se a gente pensar que esse sentimento de inveja pode ser trabalhado de uma forma diferente, não da forma negativa que ele vem, vamos dizer assim, a gente pode desenvolver uma mentalidade de crescimento, de buscar a nossa própria melhoria, né? Fazer disso, eu sempre brinco dizendo que a gente pode ter uma decisão, uma escolha que é nossa. Essa decisão, essa escolha pode ser evoluir a partir de um sentimento que a gente identifique e perceba que ele não é adequado, ou a gente pode se vitimizar, né? Ficar pensando o tempo todo, puxa, mas eu não tenho isso, ele tem. Será que eu nunca vou ter? Será que eu nunca vou ter essa possibilidade? Então, eu acho que é justo o inverso, né? A gente pode evoluir a partir daí e minimizar esse impacto da coisa negativa, né? Vamos dizer assim, que a gente está trazendo aqui. E E sabe Elvio, uma... eu Pois não. só te cortando porque eu queria complementar, porque assim, vamos colocar questões financeiras, que eu acho que é o exemplo mais fácil do que eu quero dar. Às vezes a gente olha pro outro e ele tem uma condição realmente boa financeira e tal. E a gente sente inveja daquilo, né? Que é aquilo e tudo. Quando a gente para analisar e começa a racionalizar isso, começa a pensar, racionalizar no sentido de refletir, né? Sobre esse sentimento, encarar essa inveja, você começa a perceber o que você deseja e o que você precisa para alcançar aquilo. Porque às vezes é muito fácil ver o resultado do outro. O carro na garagem, a casa comprada, o dinheiro. Mas será que você quer passar por todo o processo que talvez aquela pessoa. Claro, o processo não vai Exato. ser igual. Mas será que você vai querer passar por todo aquele processo de, às vezes, abrir mão de igual eu ouvi aí uma vez, abrir mão de estar no aniversário do filho para ter que trabalhar, abrir mão de estar com a família para ter que trabalhar. Então, assim, será que você vai querer isso na sua vida? Então, você começa a ter uma clareza do que faz sentido para você e do que não faz. Então, é exatamente o que eu estava falando aqui, né? É uma questão de escolha. Você vai escolher o que você quer fazer. E eu acho que se a gente substitui a escolha justamente nesse processo de desenvolvimento e não entra no processo de vitimização, eu acho que é um caminho legal para a gente pensar, né? Um caminho legal para a gente entender. E voltando ao que eu estava dizendo, assim, veja só como um negócio pode ser extremamente grave se a gente não tem essa percepção, se a gente não tem essa intenção, esse desejo de trabalhar um sentimento como a inveja, por exemplo. Isso pode se transformar em sintomas físicos, isso pode se transformar em sintomas emocionais, né? Estamos voltando aqui a, vamos dizer assim, a histeria freudiana, né? A gente pode, a partir de um sentimento desse que fique arraigado com a gente pode começar a ter dores físicas, a gente pode passar a ter ansiedade, depressão, enfim. Isso pode virar um problema por conta de um sentimento mal percebido, mal trabalhado, que fica ali preso na gente, né? Então, eu acho que assim, enfrentar e trabalhar a inveja de uma maneira positiva não só pode, mas deve ser um caminho que a gente vai adotar para viver com alguma coisa que faz parte do nosso dia a dia, né? Essas observações que a gente falou aqui, eu falando do carro que eu gosto, eu falando, a gente passa a ver uma casa, ver, sei lá, uma pessoa que está num estado feliz, né? Voltando para o nosso episódio anterior, por que eu não posso ter isso? Por que eu não posso estar assim da forma que ele está? Por que eu não consigo ter esse sucesso, esse sentimento, essa felicidade? Porque a gente não tentou, né? Porque a gente não fez
o nosso dever de casa, a gente não fez o nosso trabalho, a gente não se reconheceu o suficiente para que a gente possa chegar nisso. Uhum. Aí eu acho Você. que eu também vou acrescentar só mais um ponto, né? Que às vezes aí fica muito meritocrático. Às vezes também acontecem coisas na nossa vida que deixam o nosso mundo de cabeça pro ar, um caos. A gente passa por processos diferentes, nascemos em famílias diferentes, em locais diferentes, temos estrutura familiar diferente. Então, assim, às vezes a gente fez, mas aquela estrutura que a gente tem ali talvez não tenha sido tão propícia para que a gente alcançasse aquilo em definitivo, sabe? Mas assim, existem vários caminhos, muitas coisas que a gente pode fazer para tentar alcançar o que a gente quer. Eu acho que eu só quero frisar esse sentimento de, na verdade, eu quero frisar para que as pessoas não tenham o sentimento de tipo assim, ah, se eu não dei certo é porque eu não fiz nada. Às vezes a gente fez. Mas às vezes alguma coisa aconteceu ali naquele caminho que não deu certo, ou que a gente precisa de repensar, né? E traçar novas rotas, ter novos objetivos, ou ver como que esse objetivo pode ser colocado dentro da sua rotina, né? Dentro de tudo o que você vive. Eu acho que Ô, eu só Fran, queria complementar isso. desculpe, eu queria fazer mais um parêntese aqui, né? Justamente nisso que você está falando agora. Eu acho que assim uma coisa importante que vem junto com a inveja, né? Eu acho que esse trabalho da inveja ele pode ser amparado também por um reconhecimento do que de fato a gente quer e um reconhecimento do que de fato importa para a gente, né? Então você veja uma coisa, se isso não é, se a gente não se conhece o suficiente, se a gente não percebe quais são de fato os nossos desejos para cada situação que a gente tem na vida, a gente pode sofrer. A gente pode sofrer e pode ter a inveja, ao invés de acontecer o que nós acabamos de dizer aqui há pouco, ao invés da gente diminuir a intensidade, da gente diminuir a frequência desse sentimento de inveja, a gente pode acabar aumentando. É justo o inverso. Porque, veja bem, se eu moro sozinho hoje, eu hoje moro sozinho numa casa de 2 quartos, né? Eu consigo receber uma visita, consigo receber um hóspede sem nenhum problema. Mas eu moro sozinho. Por que eu vou ficar pensando em ter uma casa de 200, 300, 400 metros quadrados? Qual é a minha realidade? Qual é o meu ponto? Então, assim, eu estou falando de uma coisa física, né? Mas essa coisa física da gente se reconhecer, ela pode ser também do ponto de vista emocional. O que eu quero de verdade para minha vida? O que eu estou buscando? Então, eu acho que esse ponto é um ponto importante também para a gente perceber. Porque se a gente não tem esse reconhecimento, olha a inveja chegando aí com toda a força. Uhum, sim. Assim, o que eu tô querendo compensar, né? Morando sozinho com uma casa de 400 metros quadrados. Aí entra a Exato, psicanálise freudiana. exato, Inclusive, eu tava exato. pensando isso com um paciente ontem. Porque eu falei, nossa, eu tenho vontade de ter uma Hunter, né? Aí ele, nossa, mas aquele carro é enorme, não sei o quê. Eu falei, Aí eu peguei e falei assim, aí a gente começou a falar de sexualidade, não sei o quê. Aí eu peguei e fiz um sinal, tipo assim, ó. Aí ele começou a rir de mim. Aí eu tô assim, né? Você tá me analisando o que eu tô querendo compensar com uma rã enorme. Então, vou pegar aqui de novo a fala daqueles nossos companheiros do episódio dos Elefantes na Neblina, né, que tem uma fala fantástica deles, né? Vou voltar a essa fala. Todo excesso esconde uma falta, né? Sim. Então, é isso que a gente está falando aqui, né? Eu tenho que descobrir que falta é essa que tem em mim que eu quero complementar com um carro enorme, né? Quase um caminhão. Mas enfim, quando você estava falando, eu fiquei aqui pensando a respeito da inveja. A gente já falou em outros episódios aqui do podcast que a gente sempre tem um pedaço do outro na gente. Não tem como, né?
Então, quando eu falo outro, eu quero dizer outro no plural, né? De várias pessoas, da sociedade, da nossa cultura, enfim. Mas quando você tem essa inveja em demasia, talvez esse outro tome basicamente parte de todo o seu ser. Então, assim, eu quero que vocês reflitam, né? Como que é triste, como que incomoda a gente viver a vida de uma outra pessoa. Ou melhor, a vida que a gente supõe que uma outra pessoa tem. Porque o que você pensa que aquela pessoa vive não é verdade. É só uma idealização de uma vida, sabe? Então, assim, quanto tempo a gente perde se comparando, pensando no que o outro está fazendo, em vez de olhar para nós mesmos e ver o que a gente poderia estar fazendo por nós mesmos. Claro, a gente pode olhar para o outro como uma forma de admiração, como eu falei. A gente pode olhar para uma pessoa e pensar, nossa, que bacana, essa pessoa fez isso, pedir conselhos, né, de quem já trilhou algum caminho que você está precisando trilhar. Eu mesmo peço conselhos para você de várias coisas. É legal a gente estar em volta de pessoas que são melhores do que a gente. Melhor no sentido não acima da gente, mas que já passou por coisas que a gente ainda não passou ou que tenha conhecimentos que a gente não tem. Por que a gente às vezes quer ser o melhor de todo mundo? Então ninguém vai te agregar nada, sabe? Ninguém que tá ali te serve para nada. Então, Isso é assim, legal. eu gosto de estar perto de pessoas que são, entre aspas, melhores do que eu. Porque eu consigo me desenvolver como ser humano. E não existe ninguém que não tenha nada a te oferecer. Eu, com certeza, tenho algo a oferecer pro Elvio. E o Elvio tem também muita coisa a oferecer para mim. Até por isso que a gente começou o podcast junto. Se um não tivesse nada para oferecer pro outro, o que a gente estaria fazendo aqui? Eu já posso contar para todo mundo aqui que uma coisa que a Fran me ensina o tempo todo é qualquer coisa relacionada à rede social e internet. Sempre me ensina. E o Elvio já me ensina mais as partes, assim, de finanças, partes administrativas e tal, porque ele tem... Eu sou administradora formada, mas ele tem uma expertise que eu não tenho. Trabalhou muitos anos na área corporativa e eu nunca trabalhei de fato, né, Elvio, nessa área. Então, tava eu atrás da Elvio, como que eu faço isso daqui no meu imposto de renda? Então, assim, é bom ter uma pessoa do seu lado que saiba coisas que você não sabe, que vai te agregar. Eu gosto tanto quando uma pessoa me agrega algo, sabe? Que eu vou lá, igual quando a gente foi, quando eu fui, né? A gente, que você tá em Carrancas, quando a gente foi em Tiradentes, e você me mostrou, aqui é o restaurante X, aqui é a obra de arte X, tananã, tananã, aqui é o lugar, é a igreja X, que tem o ouro X, e a gente discute sobre isso e tal. Então, assim, para mim isso é muito interessante, é enriquecedor, sabe? E eu quero pessoas assim do meu lado que possam me trazer alguma coisa, tanto e que também e que também aceitem receber coisas de mim, sabe? Então, eu acho que assim, o que a gente está falando aqui é fazer um contraponto usando a admiração e não a inveja, né? Eu acho que é isso que você está trazendo nesse nosso papo aqui. E assim, a inveja, na sua essência, ela é um sentimento negativo e ela traz coisas prejudiciais. Mas a gente pode fazer esse contraponto. Eu sempre brinco dizendo que a gente pode fazer de um limão uma limonada, né? Uhum. Se a gente perceber, eu vou dar um exemplo meu aqui, né, de como fazer do limão uma limonada. Eu sou taurino e os taurinos são reconhecidos como sendo pessoas bom garfo, né, que gostam de uma boa comida. E eu tive há um tempo atrás uma intolerância alimentar a glúten, principalmente. Eu não tenho mais isso, né? Eu tive que fazer uma dieta durante um tempo atrás e nessa dieta eu acabei tendo que mudar coisas que eu gosto muito na minha vida. Por exemplo, eu adoro empadão e eu descobri com uma nutricionista amiga que a gente pode fazer empadão com massa de grão de bico e não com massa de farinha de trigo. Eu descobri que depois de um certo tempo que eu poderia voltar a comer pães de fermentação lenta.
e eu descobri uma pessoa que até hoje aqui em Carrancas me fornece pão de fermentação lenta e que eu não tenho nenhum problema com isso. Então, ao invés de eu sentir inveja da pessoa que estava comendo aquilo que eu não podia comer, eu fui buscar as alternativas para que eu continuasse a ter o meu prazer, né, a ter a minha fama de bom garfo, vamos dizer assim, mas utilizando algumas coisas que não eram exatamente aquelas que eu utilizava até aquele momento. Então, acho que essa história de fazer do limão uma limonada é interessante. E já que a gente está falando de inveja aqui, eu vou devolver agora uma pergunta para você. E o que, que você acha da inveja nas redes sociais? Então, eu até falei um pouquinho no episódio também passado a respeito da felicidade sobre essa questão das redes sociais. Eu acho que entra muito nisso, né? Que ali dentro das redes sociais a gente vai ter um recorte da vida da pessoa. O que ela quer colocar, né? O que ela quer demonstrar. Então, às vezes a gente começa a sentir uma inveja de algo utópico, de algo às vezes que nem existe, de algo que a gente vê tanta coisa boa acontecendo com todo mundo, viagem, não sei o que, isso e aquilo, e a gente pensa, poxa, só minha vida que tá parada? Só minha vida que tá estagnada? Só eu que não faço nada, sabe? E assim, as coisas não funcionam desse jeito, né? Tá todo mundo vivendo um processo, cada qual com seus problemas, problemas diferentes, problemas teoricamente iguais, mas que cada pessoa vai sentir a seu modo, com intensidades diferentes. Então, assim, de novo, é uma coisa que a gente se prende tanto, mas que a gente está trazendo para um mundo que não é real, né? Isso está nos levando para um mundo que não é real. E a gente traz esse sentimento de que eu não sou bom o suficiente por ver que, teoricamente, o outro seria bom o suficiente, sabe? Mas, assim, de novo, será que eu quero viver a vida daquela pessoa? Mas eu queria colocar aqui uma extensão da pergunta. E também você não acha que na rede social existe aquele que está postando, não reconhecendo o post do outro, mas aquele que está postar justamente para provocar a inveja do outro? Ah, mas é claro, com certeza, com certeza. E assim, tanto provocar a inveja do outro de uma forma geral, igual eu tava falando, Sim, como provocar uma inveja no outro, assim. A... localizada. Oi? Localizada. É, a famosa indireta, né? Isso, inveja localizada. Eu acho que é isso mesmo, foi por isso que eu provoquei. Eu acho que existe também essa situação de você usar esse mecanismo para você provocar a inveja de forma direcionada, né? Enfim, não é legal, né? No fundo, Nossa, não é legal. ainda mais relacionamento, né? Termina o relacionamento. Vou postar que eu tô É aqui isso, na festa é isso. divertindo, tanana, porque eu quero que o outro sofra. Tipo, quero que ele sinta o sofrimento que eu tô sentindo aqui Isso. e tal. Eu vou postar pra ele sentir inveja que eu tô bem e ele tá mal. Mas às vezes a pessoa que tá lá postando pra mostrar que tá bem tá mal e a outra não tá nem mal e nem aí pra você que tá postando. Ô, Fran, antes de eu passar para você aqui, para você poder fazer o encerramento, eu queria, já que a gente está num podcast psicanálise, né, eu queria trazer aqui as visões de alguns dos nossos mestres da psicanálise em relação à inveja. Eu queria falar primeiro de Freud, né? Freud diz que a inveja é um produto do ódio inconsciente, com raízes na infância, mas com relações muito próximas com a raiva e com a depressão. Ou seja, isso aqui é uma coisa bastante forte, porque assim, o que ele está querendo dizer é que as atitudes infantis que a gente pode ter depois de adulto, né, criticando uma pessoa, provocando uma pessoa, ela pode reduzir a nossa própria alegria. Ela pode diminuir a nossa própria alegria só porque a gente está num estado de não reconhecimento do nosso sentimento naquele momento. Coisas do tipo, ó, pensamentos do tipo, o seu trabalho está muito bom, mas sempre tem alguém que pode fazer melhor do que você. Né? Desdenhar daquilo que a gente está vendo o outro fazer. Ou alguma coisa do tipo,
recusar uma ajuda, né, que a gente falou isso há pouco, recusar uma ajuda de alguém, porque a gente fica pensando, não, mas esse cara está querendo aparecer às minhas custas, né? Então, assim, é importante que a gente tenha essa visão de que a inveja por um ódio inconsciente, ela pode também ativar os nossos sentimentos de raiva, depressão, ansiedade, etc. Uma outra visão que a gente tem é do Jung, e essa também é bem interessante, que ele diz que a inveja é um sentimento caracterizado pela tristeza ou raiva diante de uma alegria ou conquistas alheias. Então, observa, aqui entra a história da sombra do Jung. Na verdade, a gente está colocando na nossa sombra aquelas partes da nossa psique que nós temos resistência para reconhecer, ou que nós acreditamos que não é bem assim que isso acontece com a gente. Mas eu vou te dizer que a coisa que me impressionou mais, que eu fui buscar aqui em publicações na internet, foi uma fábula que a Melanie Klein trouxe, que eu fiquei até certo ponto assustado. Mas mesmo assim eu vou trazer aqui. E essa fábula ela conta o seguinte, que um homem recebe de presente de uma fada o desejo que ele pode exercer de que qualquer coisa que ele queira, ela fará. Porém, o vizinho dele vai receber em dobro. Então, observe, a história do gênio, né? Aqui na fábula dela é a fada, mas a história do gênio. Olha, eu faço o que você quiser, mas o seu vizinho vai ganhar em dobro. E nessa fábula ele escolhe perder um olho. Achei uma fábula horrível. Mas olha só, voltando lá para a fala do Freud, esse ódio, essa raiva que a gente pode ter de alguém por conta da inveja, pode ser tão forte a ponto da gente ter uma situação dessas, né? É claro que aqui a gente está falando de uma fábula, mas pode se tornar realidade em outros patamares, né? Em outras situações. Uhum. Agora com você o encerramento. Sim. E isso me lembra um pouco daquela questão do episódio do incômodo, que eu vou deixar aqui no card, que a gente falou um pouco sobre a projeção, né? Muitas questões também de inveja que a gente pode sentir, da raiva do outro, como você trouxe na questão do Freud, talvez seja um reflexo da raiva que a gente tenha de nós mesmos. Sim. E isso é doloroso pensar, porque a gente não quer encarar aquilo que está nos incomodando, né? E para finalizar, se você quer ser feliz a partir do que o outro tem, sentindo, né, esse sentimento que não é tão bacana como a gente está dizendo, eu posso dizer com quase 100% de certeza que nem a felicidade esporádica vai estar presente. Porque você não vai estar prestando atenção na sua vida, você vai estar prestando atenção na vida do outro. Exato. Então, assim, vamos viver cada um a sua vida. Isso aí. Isso aí. De vez em quando sentir uma invejazinha, ok, tudo bem, isso daí faz parte também. Não vamos ser assim, os moralistas, né? Não pode sentir inveja. Não, a gente sente inveja, claro. Se caso acontecesse comigo o negócio de eu não posso comer uma pizza, eu não posso comer um hambúrguer. No início, até eu acostumar com a ideia, eu acho que no início ia ser uma inveja, aquela raiva, né? Mas assim, depois a gente pensa e a gente começa a usar isso, igual a gente conversou por todo esse episódio aqui, né? Mas depois a gente vai pensando e vai fazendo as substituições, enfim, mas no início para mim ia ser extremamente difícil. Mas então assim, aceite que a inveja vai existir, acolha esse sentimento internamente. E se você vê que esse sentimento de inveja ou qualquer outro sentimento está te atrapalhando de alguma forma, atrapalhando a sua vida, atrapalhando a vida das pessoas ao seu redor, aí procura um processo terapêutico, no nosso caso, um processo psicanalítico, que vai te fazer muito bem, eu tenho certeza, e você vai começar a enxergar nas pequenas coisas como que a vida pode ser satisfatória. E saber também lidar com as coisas também que não são tão satisfatórias assim.
né? Exato. Enfim, muito obrigada por vocês estarem assistindo aos episódios do podcast. Eu vou fazer um pequeno jabá aqui pra mim. Eu tô com uma jornada de autodescoberta que é totalmente personalizada. Se você tiver interesse, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui na descrição. Aí a gente conversa direitinho, tá bom? E é isso. Curtam o vídeo, compartilhe para aqueles que você acha que precisa ouvir. E ative o sininho, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, pessoal.